Há um erro silencioso que enfraquece pessoas inteligentes, e quase ninguém fala sobre isso. Elas falam demais, falam antes de agir, falam antes de consolidar, falam antes de ter estrutura emocional para sustentar o que disseram, e depois se perguntam por que tudo parece perder força no meio do caminho. Carl Jung observava algo profundamente desconfortável sobre a natureza humana. Nem todos suportam o seu crescimento. Nem todos conseguem lidar com a sua transformação. E mais importante ainda, nem todos sabem o que fazer com as próprias emoções quando veem você avançando. Isso não é misticismo, é psicologia. Existe uma dinâmica invisível que se ativa toda vez que você revela algo importante da sua vida. Quando você compartilha um plano, um ganho, uma ambição ou até mesmo uma dor profunda, você não está apenas dividindo. Você está abrindo campo para projeções. E projeções são forças reais dentro da psique. Jung explicava que aquilo que não está resolvido dentro de alguém tende a ser projetado para fora. Ou seja, a pessoa não reage ao que você é, ela reage ao que você desperta nela. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você contou um plano com entusiasmo e poucos dias depois ele perdeu intensidade? No momento em que você fala, seu cérebro recebe uma pequena recompensa. Você sente reconhecimento, sente que já começou, sente identidade. E essa sensação, por incrível que pareça, pode substituir a ação real. Existe um fenômeno psicológico simples aqui. Quando você verbaliza um objetivo, você libera parte da energia psíquica que deveria ser usada para executá-lo. É como se o inconsciente interpretasse que o movimento já começou, quando na verdade ainda não começou. E não é só isso. Ao falar, você ativa a sombra coletiva. Nem todo mundo quer o seu mal, mas nem todo mundo suporta a sua expansão. Às vezes, não é inveja consciente, é comparação silenciosa, é desconforto, é insegurança. E essas emoções, mesmo que não sejam expressas abertamente, interferem. Já percebeu aquele sorriso estranho quando você fala de algo grande? Aquela resposta morna? A mudança sutil de energia? Não é paranoia, é leitura emocional. A maturidade não está em desconfiar de todos, está em entender que nem tudo precisa ser revelado. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é estratégia. Existe uma diferença enorme entre ser aberto e ser exposto, entre compartilhar e diluir, entre comunicar e fragilizar. E aqui vai uma pergunta importante. Você compartilha seus planos para construir ou para ser validado? Se for validação, você está trocando força por aplauso momentâneo. Pessoas maduras aprendem algo que demora para cair a ficha. O que está em construção é frágil. Projetos, mudanças internas, decisões importantes, tudo isso precisa de incubação, como uma semente no escuro. Exposição precoce pode interromper o processo antes de criar raízes. Jung falava sobre a energia psíquica como algo que precisa ser contido e direcionado. Quando você fala demais sobre algo que ainda não está sólido, você dispersa essa energia. E energia dispersa raramente constrói algo consistente. Agora me diz, qual foi o último plano que você contou antes de agir e acabou não sustentando? Não é falta de capacidade. Muitas vezes é excesso de exposição. E aqui começa a primeira coisa que você deve manter em silêncio se quiser crescer com força real. Seus planos antes de executá-los. Existe algo sedutor em anunciar o que você vai fazer. Dá a sensação de identidade nova, de movimento, de transformação. Mas, psicologicamente, isso pode ser uma armadilha. Quando você conta um plano, duas coisas acontecem. Primeiro, você recebe validação antecipada. O cérebro entende aquilo como pequena conquista e a urgência diminui. Segundo, você abre espaço para opiniões.
E opiniões geram ruído. Você acha que vai dar certo? Não é arriscado demais? Já pensou melhor nisso? Não é melhor esperar? E aquilo que estava claro começa a ficar nebuloso. Quantas decisões você já enfraqueceu depois de ouvir 3 opiniões diferentes? Silêncio protege clareza. Projetos crescem melhor quando estão protegidos da interferência externa. Não porque o mundo é hostil, mas porque o mundo é barulhento. Existe um estágio da vida em que você entende que nem todo mundo precisa saber para que algo aconteça. Você não precisa anunciar cada passo, não precisa justificar cada movimento, não precisa explicar cada mudança. Quanto mais estruturado você está por dentro, menos necessidade sente de exposição por fora. E aqui vai uma reflexão direta. Você fala porque está seguro ou porque está tentando convencer a si mesmo? Muitas vezes, quando falamos demais, estamos tentando reforçar uma identidade que ainda não está consolidada. Maturidade é agir primeiro, falar depois, se ainda fizer sentido falar. E isso exige força interna, porque ficar em silêncio enquanto você constrói algo grande é desconfortável. Não tem aplauso, não tem validação imediata, não tem plateia, tem disciplina invisível. E disciplina invisível constrói caráter. Se esse começo já está mexendo com você, deixa o like e se inscreve no canal agora. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam amadurecer essa consciência. Agora presta atenção, porque o próximo ponto é ainda mais delicado. Nem toda dor deve ser compartilhada indiscriminadamente. Nem toda dor deve ser compartilhada indiscriminadamente. Existe uma diferença profunda entre vulnerabilidade consciente e exposição imprudente. E confundir essas duas coisas pode custar caro. Jung falava que aquilo que é inconsciente nos domina. Por isso, trazer emoções à consciência é um ato de maturidade. Mas ele também entendia algo essencial. Consciência não significa despejar sua intimidade em qualquer lugar. Hoje, existe quase uma pressão social para falar tudo, para ser transparente o tempo inteiro, para transformar cada conflito interno em conversa aberta. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: para quem? Você já percebeu que nem todo mundo sabe o que fazer com a sua dor? Alguns minimizam. Outros transformam em conselho apressado, outros escutam e guardam como munição futura. E há aqueles que simplesmente não têm estrutura emocional para sustentar a profundidade do que você sente. Quando você compartilha algo delicado com a pessoa errada, não é apenas a conversa que acontece, você ativa a sombra dela. Se a pessoa não resolveu a própria insegurança, ela pode reagir com comparação. Se não resolveu a própria frustração, pode reagir com julgamento. Se não resolveu a própria inveja, pode reagir com distanciamento. E o mais perigoso, muitas dessas reações são sutis. Agora me responde com honestidade. Você já saiu de um desabafo se sentindo pior do que entrou? Não porque sua dor era inválida, mas porque o espaço não era seguro. Existe um alívio momentâneo em falar. A tensão diminui. A emoção parece mais leve. Mas se o ambiente não for maduro, o efeito pode ser inverso. Você começa a se questionar, a se justificar, a se encolher. Vulnerabilidade não é se abrir para todos. É escolher com critério onde se abrir. E aqui entra algo muito importante. Nem toda dor precisa de plateia. Algumas dores precisam de elaboração interna. Outras precisam de terapia. Outras de silêncio estratégico. Pergunta direta: você desabafa para resolver ou para aliviar momentaneamente o peso? Se for só alívio, cuidado. Alívio não é cura. Quando você fala antes de entender o que sente, você entrega uma versão ainda confusa de si mesmo para o mundo. E confusão exposta vira interferência. Jung falava sobre integração. Antes de integrar, a emoção é crua.
Depois de integrada, ela vira força. Existe uma diferença entre dizer, eu estou passando por isso e estou entendendo o que significa. É dizer, eu não aguento mais, não sei o que fazer, me salva. O primeiro é maturidade. O segundo é vulnerabilidade sem contenção. E não há julgamento aqui. Todos nós já estivemos nos dois lugares, mas crescer implica discernimento. Suas dores mais profundas são território sagrado. Elas revelam sua história, suas fragilidades, suas experiências mais íntimas. E quando você compartilha isso sem filtro, você entrega poder. Poder emocional. E nem todo mundo sabe usar esse poder com responsabilidade. Agora pensa, quem realmente merece ter acesso à sua vulnerabilidade? Existe uma tendência moderna de achar que maturidade é falar tudo. Mas maturidade, na verdade, é saber o que preservar. E preservar não é mentir. Não é esconder por medo, é proteger o que ainda está sendo elaborado. Há emoções que ainda estão se organizando dentro de você. Expor antes da hora pode cristalizar uma narrativa que nem é definitiva. Quantas vezes você já contou sua dor de um jeito e depois percebeu que a história era mais complexa? Silêncio temporário permite clareza posterior. E há outro ponto delicado. Quando você compartilha constantemente suas dores com pessoas que não têm estrutura, você pode começar a ser percebido apenas por essa dor. A identidade começa a se moldar em torno do sofrimento. E isso é perigoso. Você não é o seu momento difícil. Você não é a sua crise. Você não é o seu conflito. Mas se tudo o que o mundo escuta de você são essas partes, essa pode virar a imagem que permanece. Pergunta importante: você está sendo visto pela sua força ou pelo seu caos? Existe sabedoria em processar antes de anunciar. E aqui vai algo que pode soar duro, mas é libertador. Nem todo mundo que escuta você está torcendo por você. Alguns estão apenas comparando. Outros estão se tranquilizando por ver você vulnerável. Outros, inconscientemente, preferem você instável, porque isso os mantém confortáveis. Não é sobre desconfiança paranoica, é sobre leitura humana. Jung nos lembra que a sombra não é só individual, é coletiva. E quando você se expõe demais, você entra em contato direto com a sombra alheia. E nem sempre ela é gentil. Agora me diz, você compartilha suas dores porque confia ou porque tem medo de enfrentar sozinho? Essa pergunta muda muita coisa. Solidão temporária pode ser mais saudável do que exposição permanente. Algumas batalhas são silenciosas por necessidade. Algumas fases exigem recolhimento. Alguns processos amadurecem melhor no escuro. E isso não te torna frio, te torna estratégico. Porque força não é ausência de emoção, é capacidade de sustentar emoção sem se desorganizar. E isso nos leva ao próximo ponto, um dos mais sensíveis de todos. Há uma área da vida que, quando exposta sem cuidado, altera completamente a dinâmica das relações. Dinheiro. Dinheiro é um dos maiores ativadores de projeção humana. Você pode não falar sobre poder, mas quando fala sobre dinheiro, está falando sobre poder. Está falando sobre autonomia, liberdade, capacidade, posição social. E isso mexe com camadas profundas da psique. Jung entendia que símbolos carregam energia, e dinheiro é um símbolo extremamente carregado. Ele desperta comparação quase automática, desperta competição silenciosa, desperta sentimentos que muitas vezes a própria pessoa não reconhece em si. Agora pensa com sinceridade. Você já percebeu mudança de comportamento quando alguém descobre que você está ganhando mais? O tom muda, a postura muda, a dinâmica muda. Às vezes é admiração, às vezes é distância, às vezes é um desconforto que ninguém verbaliza. O problema não é prosperar. O problema é expor prosperidade sem critério. Quando você fala demais sobre ganhos financeiros, você pode ativar 3 forças invisíveis: comparação constante, expectativa sobre você,
Pressão social. A comparação é inevitável. Quem está no mesmo ambiente começa a medir a própria vida pela sua. E quando alguém se sente abaixo, pode reagir com afastamento ou crítica velada. A expectativa surge rápido. Você pode pagar, você resolve, você tem mais. E sem perceber, sua conquista vira obrigação. E a pressão social aparece quando sua prosperidade começa a desafiar o equilíbrio do grupo. Porque todo grupo tem um padrão implícito. Quando alguém rompe esse padrão, o sistema reage. Pergunta direta: você compartilha suas conquistas financeiras para inspirar ou para ser reconhecido? Reconhecimento externo é instável. Inspiração verdadeira não precisa de anúncio constante. Há algo profundamente elegante na prosperidade silenciosa. Pessoas realmente fortes não precisam provar quanto ganham. Elas constroem, estruturam e deixam que os resultados falem por si. E aqui entra uma verdade desconfortável. Dinheiro exposto cedo demais pode gerar sabotagem sutil. Não necessariamente sabotagem direta, mas energia de descrença. Comentários negativos, conselhos baseados em medo. Cuidado, isso pode dar errado. Não é melhor manter o que já está seguro? Essas frases não são neutras. Elas carregam a sombra de quem fala. Quando você revela seus movimentos financeiros antes de consolidá-los, você abre espaço para interferência. Silêncio protege crescimento. E não é sobre esconder por vergonha. É sobre preservar por inteligência. Há uma diferença enorme entre viver bem e anunciar que vive bem. Pergunta importante: você sente necessidade de que saibam que você está prosperando? Se a resposta for sim, talvez ainda haja uma busca por validação. E validação constante enfraquece a autonomia. Prosperidade madura é discreta, é estruturada, é estratégica. Agora existe outro ponto que quase ninguém percebe. Não é só o dinheiro atual que deve ser preservado. São os próximos movimentos. Seus próximos passos estratégicos também não precisam ser anunciados. Você já notou como as pessoas têm opinião sobre tudo? Você decide mudar de área, surgem conselhos. Você pensa em investir, surgem alertas. Você considera uma transição, surgem dúvidas. E muitas dessas opiniões não são baseadas na sua realidade, são baseadas no medo delas. Jung falava que o inconsciente coletivo influencia comportamentos de grupo. Quando você anuncia uma mudança, o grupo reage para preservar estabilidade, mesmo que essa estabilidade não seja boa para você. Pergunta sincera: quantas decisões você já enfraqueceu depois de ouvir pessoas que nunca viveram o que você quer viver? Opinião demais gera ruído demais. Clareza precisa de silêncio. Quando você fala antes de consolidar, você permite que a dúvida alheia invada sua certeza, e dúvida constante paralisa. Existe uma força enorme em agir primeiro e explicar depois, se ainda for necessário explicar. Você não deve nada a ninguém no estágio inicial de uma decisão. Movimentos estratégicos exigem contenção, e aqui vai algo que poucos admitem. Anunciar antes de agir pode ser uma forma de auto-engano. Você sente que já está no processo, que já começou, que já está avançando. Mas o único avanço real é ação. E ação não precisa de testemunha. Pergunta final dessa parte: você está construindo ou narrando a construção? Existe diferença. Narrar dá sensação de progresso. Construir dá resultado real. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Há coisas que não devem ser expostas, porque uma vez reveladas, são testadas. Seus limites, por exemplo. Quando você anuncia limites antes de sustentá-los, o mundo testa sua firmeza. Será que ele vai manter? Será que ela vai recuar? Limites são demonstrados, não declarados. E quando você fala demais sobre o que aceita ou não aceita, antes de consolidar comportamento, você convida o teste. Maturidade é mostrar, não anunciar.
E existe mais um aspecto delicado que poucas pessoas entendem. Conflitos internos não resolvidos não devem virar exposição pública. Quando você ainda está confuso, falar pode cristalizar a confusão. Quando você ainda está em dúvida, compartilhar pode ampliar a dúvida. Pergunta direta: você fala porque já integrou ou porque ainda está tentando entender? Integração vem antes de comunicação. Silêncio, nesse caso, não é repressão, é processamento. Pessoas que crescem de verdade aprendem a resolver por dentro antes de abrir por fora. Porque quem se expõe no meio da confusão, muitas vezes acaba sendo definido por ela. E você não quer ser definido por um momento de transição. Agora, estamos chegando ao ponto mais sensível de todos. Seus verdadeiros objetivos mais ambiciosos. Seus objetivos mais ambiciosos são sementes. E semente não cresce quando todo mundo pisa em volta. Existe uma fase inicial de todo grande projeto que é extremamente frágil. É o momento em que a ideia ainda está tomando forma, em que você ainda está organizando os passos, em que a confiança ainda está sendo construída por dentro. E é exatamente nessa fase que muitas pessoas erram. Elas anunciam antes de consolidar. Vou mudar de carreira. Vou abrir meu negócio. Vou escrever um livro. Vou me posicionar diferente. E no instante em que anunciam, algo muda no ambiente. Alguns vão apoiar, outros vão duvidar, outros vão rir, outros vão dar conselhos que parecem ajuda, mas carregam medo. E o que você talvez não perceba é que, quando seu projeto ainda não está sólido dentro de você, qualquer dúvida externa pode abalar sua estrutura interna. Jung dizia que aquilo que ainda não está integrado é facilmente influenciado. Se sua convicção ainda é frágil, a opinião alheia pesa mais. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já desistiu de algo depois de contar para alguém? Não porque a ideia era ruim, mas porque a reação foi morna, ou crítica, ou desanimadora. Existe uma fase em que o silêncio protege a força. Grandes decisões precisam amadurecer no escuro. Não é segredo por medo, é silêncio por estratégia. Há uma diferença entre compartilhar quando você precisa de orientação qualificada e compartilhar para receber validação emocional. Validação vicia. Orientação fortalece. Se você precisa que todos aprovem sua decisão antes de agir, talvez ainda não esteja pronto para sustentá-la. E aqui entra algo importante. Quando você anuncia um grande objetivo, você cria expectativa externa, e expectativa externa cria pressão. A pressão pode gerar ansiedade, a ansiedade pode gerar sabotagem. E a sabotagem pode confirmar a dúvida de quem nunca acreditou. Percebe o ciclo? Muitas pessoas não falham porque não são capazes. Falham porque dividiram cedo demais algo que ainda estava em construção. E construção precisa de concentração. Pergunta direta: você quer aplauso antecipado ou resultado concreto? Aplauso antecipado dá sensação de conquista. Resultado concreto transforma sua vida. Existe também outro fator psicológico pouco discutido. Quando você anuncia um objetivo, seu cérebro recebe uma pequena descarga de recompensa, como se já tivesse avançado. Isso reduz a urgência interna de agir. Você sente que já começou, mas ainda não começou de verdade. Por isso, tanta gente fala mais do que faz. E quem fala demais sobre planos, geralmente executa menos do que poderia. Silêncio estratégico aumenta foco. Agora, existe um tipo de objetivo ainda mais delicado. Aqueles que envolvem mudança de identidade. Quando você decide se tornar alguém diferente, mais firme, mais disciplinado, mais ambicioso, mais confiante, isso altera sua posição dentro do grupo. E grupos resistem à mudança. Se você sempre foi o conciliador e decide ser firme, haverá estranhamento. Se você sempre foi discreto e decide aparecer, haverá comentários.
Se você sempre foi disponível e decide impor limites, haverá reação. Se você anunciar antes de sustentar comportamento, o teste virá rápido. Você mudou. Está diferente. O que está acontecendo com você? Pergunta honesta. Você aguenta sustentar mudança sem precisar explicar demais? Porque quem explica demais geralmente ainda está buscando permissão, e transformação real não pede autorização. Jung falava sobre individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Esse processo exige confronto interno, exige amadurecimento, exige solidão estratégica. Não é isolamento social, é recolhimento para consolidar identidade. Algumas transformações precisam acontecer em silêncio, porque quando você fala antes de integrar, você abre espaço para interferência, e interferência constante enfraquece convicção. Agora pense nisso. Quais partes da sua vida hoje estão sendo enfraquecidas porque você compartilha antes da hora? Quais planos estão sendo drenados por comentários alheios? Quais decisões estão sendo adiadas porque você ouviu medo disfarçado de conselho? Existe uma força enorme em guardar até consolidar. Isso não significa viver fechado. Significa selecionar. Selecionar com quem você compartilha. Selecionar o momento certo. Selecionar o que já está maduro. Há pessoas que podem acessar seus planos. Há pessoas que não devem. Discernimento é maturidade. Agora vamos além. Existe algo ainda mais delicado do que objetivos. Sua dor mais profunda e seus maiores sonhos têm algo em comum. Ambos revelam quem você é. E revelar quem você é exige critério. Você não entrega sua intimidade para qualquer um. Você não entrega seu dinheiro para qualquer um. Então por que entregaria seus sonhos para qualquer um? Sonhos são energia em formação. E energia exposta sem proteção pode se dissipar. Pergunta final dessa reflexão. Você está vivendo com consciência estratégica ou está vivendo em exposição constante? Maturidade não é esconder o mundo, é saber navegar o mundo. Há coisas que devem ser compartilhadas, mas há coisas que devem ser construídas primeiro. E a verdadeira força não é ser fechado. É saber quando falar, saber quando calar e, principalmente, saber por que você está fazendo cada um dos dois. Se essa reflexão fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu aqui, talvez esteja na hora de rever o que tem exposto e o que precisa preservar. Autoconsciência muda destino e disciplina emocional protege seu crescimento. Se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, se inscreva no canal e deixe seu like. Porque aqui a proposta não é falar o que é confortável, é falar o que fortalece.